Não é fé, nem lei. Eu nem sei, eu nem sei. Eu fico lá na curva, ao calor da chuva, até que alguém me diga que eu estou limpa. Não lembro quase nada, só sangue e trovoada da minha mão. Eu não dou, eu não dou, eu não dou, minha filha pequenino. Os gritos aflitos de quem rasgam o coração. E o estrangeiro não entendeu. Amamos tu e eu, me te prende amor. Na Bissau, no, yeah, yeah, no, mame, papé, meu filho, e na charada. E na tcharadá, eu fico lá na curva, ao calor da chuva, até que alguém me diga que eu estou vivo. Não lembro quase nada, só estrada trovoada até Dakar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, minha filha pequenino. Os gritos aflitos de mãe rasga o coração, a dizer que não, não deu. No fim és tu e eu, me se te prende amor. Na Bissau, não faças mais para a mão, para a maré. Não quero mais, pôs o ferro em brasa, chama de volta à casa os filhos perdidos da Guiné. Obrigado, Raul. É um gosto ter-te aqui, ainda que seja para falar de coisas que não nos deixem exatamente aos saltos, mas que são coisas que merecem ser faladas. E em casa, fiquem por aí, que vão, no mínimo, crescer um bocadinho com esta partilha. Prazer rever-te, Raul. Obrigado por teres vindo mais uma vez partilhar connosco as tuas histórias. Acho que podíamos, se calhar, como da última vez, começar um bocadinho por falar acerca dessa música, do que é que ela trata, apesar de ela ser em português e nós até conseguimos perceber, mas o que é que te levou o que é as tuas inspirações para escrever? Então, eu tive a emissão na Guiné-Bissau há 3 meses com os Médicos Sem Fronteiras. E enquanto estava no meu trabalho, o nosso trabalho tinha a ver muito com cuidados intensivos, pediátricos e neonatologia e desnutrição severa, mas enquanto lá estava soube e comecei a ler sobre 2 coisas: mutilação genital feminina, que atinge uma prevalência de 40-45% na Guiné. 40% na Guiné-Bissau? Exatamente. Eu tinha ideia que era uma cena mais afeta a países muçulmanos, por exemplo. Tipo Etiópia, apesar de Somália, mas na Guiné-Bissau é praticado, e até por qualquer religião, porque a Guiné-Bissau é até um exemplo de harmonia, não só étnico como religioso, e tem representatividade em todas as religiões, o corte ou a mutilação genital feminina. E eu soube deste dado quando lá estava, e também do tráfico de crianças, que segundo um relatório da Unicef islandesa pode chegar a 200 por mês, sobretudo para o Senegal, para Dakar. Os guineenses não gostam muito do termo tráfico, mas o que se passa é que, e isto sim já pode estar mais relacionado com a aprendizagem muçulmana, é que é muito comum tu ires com um professor, aprenderes o Corão para o estrangeiro.
e esqueci-me agora do nome que se dá, que era o professor, que era as crianças. As crianças são Malamute, acho eu, e o professor eu esqueci-me. A maior parte dos professores fazem exatamente isto, levam as crianças, ensinam o Corão, e há uma parte em que ensinam também a pedir, faz parte para aprender os valores da humildade. Eles são pedintes durante algum tempo, mas têm ensinamentos, têm estadia, etc. Mas algum deles, ou muitos deles, não sei, o que fazem é explorar estas crianças e põe-nas a pedir para eles, e muitas destas crianças fogem e acabam sendo crianças de rua em Dakar, que acho que é um fenómeno muito bem documentado. Há grupos de crianças. O termo é marabu. Exatamente, obrigado. Opa, é que eu agora fiz aqui uma ligação no meu cérebro, que quando estava no Senegal falaram disso, e só que pá, agora que estás a falar, peraí, já ouviste ok, não tinha ideia que era daí que muitas crianças marabu vêm da Guiné-Bissau. Ok. Então, mas uau, ok. E o pessoal vai e acaba por ficar tipo numa... As crianças vão, e depois se este mestre... Atenção que isto que eu te estou a dizer é do relatório da Unicef, relatórios de algumas ONGs no terreno que trabalham com isto. Se não identificam com o mestre ou se forem exploradas, muitas fogem. Mas depois há uma componente forte de vergonha em voltar para a Guiné e para as aldeias, porque não completaram o estudo ou o percurso que era suposto fazerem. E perdoem-me aqui mesmo a minha ignorância neste assunto, como eu disse, isto é baseado nas coisas que fui lendo. Até há muitas ONGs, por exemplo, os Amigos da Criança, uma ONG local, que trabalha nas fronteiras, exatamente por causa disto, a tentar promover o regresso Senegal-Guiné das crianças que fugiram. E eu soube destas duas realidades enquanto estava lá a trabalhar já numa realidade dura. Tu foste lá a seguir a ter estado na Grécia. Para quem não se lembra, que é uma semana do Raul teve cá e esteve a falar sobre a experiência dele de voluntariado na Grécia, e depois a seguir agora foste fazer trabalho humanitário para a Guiné-Bissau. Exatamente. Okay. Depois entrei para Médicos Sem Fronteiras, fiz Bissau, Índia, Moçambique, e na Guiné-Bissau nós tínhamos cuidados intensivos pediátricos e cuidados intensivos de neonatologia e um centro de nutrição intensa, ou Sfera. Ou seja, era aqui que eu trabalhava, no Hospital Simão Mendes, em Bissau. E tínhamos uma taxa de mortalidade muito alta, 3 crianças por dia, mais ou menos, que morriam. 3 crianças por dia? Sim. Nestas duas enfermarias, digamos assim, nestes 2 serviços. Cuidados intensivos pediátricos e cuidados intensivos neonatais. A mortalidade é muito elevada. Morriam o quê? Boa questão. Os neonatologia, sobretudo por sepsis, uma infecção generalizada, dificuldades no parto, retroviroses, ou seja, suspeita de HIV. Os pediátricos também retroviroses, pode ser politraumatismos e infecções também generalizadas. Mas, por exemplo, para te dar um exemplo, a Guiné é para aí o 6º ou 7º país com a taxa de mortalidade neonatal mais elevada do mundo. Desses 6 é o único que não está em conflito, por exemplo. A mortalidade materna também é altíssima. Não faz sentido. Não faz sentido nas nossas cabeças, porque é devido à pobreza. E é uma coisa que se calhar eu gosto de trazer cá em cima, porque também tem muito a ver com o assunto que falamos da outra vez sobre migrantes, e uns serem imigrantes económicos, outros serem refugiados que vêm de conflito. Mas a pobreza mata, ok? Nós tínhamos miúdos que morriam todos queimados na Guiné-Bissau porque as mães trabalham no caju, que a Guiné-Bissau, 90% da atividade económica é a exportação de caju. As mães vão para o campo e os miúdos ficam com irmãos mais velhos, por exemplo, em casa, e depois ou caem naqueles buracos que eles fazem no chão para cozinhar, ou batem em alguma recipiente de cozinha e o óleo queima-os todos. E depois, isso só aconteceu porque a pobreza tirou a mãe de casa e põe aquelas horas todas a trabalhar. Depois, para levares para o hospital, a pobreza não te dá transporte. Depois, mesmo que te dê, a pobreza não te dá luz nas estradas à noite, e mesmo que te dê, a pobreza dá-te as estradas com condições horrorosas. Para fazeres 100 km na Guiné, o tempo que demoras não tem nada a ver com o tempo que demoras em Portugal. Claro. E então, ao saber também dessas realidades da mutilação genital feminina e do tráfico de crianças, eu fiz a música, porque levei a guitarra, levei a placa de som, tudo para gravar, e também levei a câmara, fiz o videoclipe também, e depois acabou por ser usada
pelas Nações Unidas com uma campanha de sensibilização para a mutilação e Onde é que o pessoal pode ver? Ou nas minhas redes sociais, ou no site das Nações Unidas do IOM, da África Ocidental, no meu canal de YouTube. Ok, mas então voltando um bocadinho atrás, o que é que se disse para a Guiné-Bissau, inicialmente? Isto já foi com Médicos Sem Fronteiras, por isso, depois de entrares para Médicos Sem Fronteiras, tu não decides o destino, e eles é que te dizem. Portanto, foste para Mória anteriormente para a Grécia, depois voltaste a Portugal, e suponho que tenhas ficado mesmo com aquela... Apesar de todo o sofrimento que viste, has de ter recebido algo dentro de ti. Sim. Talvez de sentir uma certo contributo. Ainda bem que disseste isso, porque eu não disse da outra vez, mas as coisas que te marcam, eu só falei de coisas negativas, mas tu vês coisas positivas inacreditáveis em absolutamente todas as missões que eu já fiz. Se calhar, nem sei o que é que te marca mais. Se às vezes não vês um ato de solidariedade ou uma capacidade de resiliência que é, não sei qual é a metáfora para dar aqui, mas é mesmo um raio de sol na pior tempestade possível. Eu vi isso muitas vezes. Vi pessoas a terem atos de altruísmo que eu não sei se eu teria. E também que estava a dizer isso. Consegues lembrar-te algum agora? Lembro-me, em Mória tive um afegão que ajudou, penso que era outro afegão, a fazer o percurso quase todo até à Turquia, e ele e o irmão quase que o levaram em braços, porque ele era um senhor mais obeso, e os smugglers não são propriamente pessoas com paciência que vão esperar por ti, a atravessar a fronteira e a fazer aquelas rotas todas de forma clandestina, e eles quase que o levaram em braços. Em Moçambique, no meio da aldeia mais remota que tu possas imaginar, um rapaz que também... Durante o furacão Idai? Sim, boa, sim, dizer isso. Depois do furacão Idai, eu cheguei lá passado 10 dias, ele tinha perdido a casa, alguns membros da família, telemóvel e tudo, e ele é que veio ter comigo, porque ele sabia exatamente onde é que estavam as pessoas que precisavam de ajuda e o que é que elas precisavam, e levou-nos até um senhor cuja casa tinha caído em cima dele, e ele já estava há 10 dias sem sair de lá, da casa, não é? Não estava debaixo da casa, mas estava tinha um traumatismo nas costas e estava imobilizado, e ele ainda levou esse senhor 1 quilómetro às cavalitas até ao nosso carro, e dá quentinho o coração. É inacreditável. Muitas vezes o pessoal dá-nos parabéns por termos ido em missão, e na nossa cabeça, sinceramente, isto é um bocado direto demais, um bocado ridículo, porque o contraste com os verdadeiros heróis tu tens todos os dias, absolutamente todos os dias. Eu nunca tive desesperado, e esta gente teve desesperada e levantou-se, e a primeira coisa que fez foi agarrar a mão de alguém. E eu tinha uma pessoa na minha equipa que teve a noite toda, em Moçambique também, a tirar água pela janela, porque uma árvore tinha fechado a porta, e a casa era de cimento e só tinha umas janelinhas em cima. Estava ela e a filha, e a água estava a entrar pelo telhado e a subir, e ela estava a tirar água para não morrerem afogados pela janela. Teve a noite toda nisto. No dia a seguir, ela foi trabalhar para o centro de saúde a ajudar outras pessoas. Claro, Raul, mas eu percebo a tua modéstia e faz-me... O facto de ela me parecer 100% genuína faz-me gostar ainda mais, mas não é para haver um herói lá, que também não há uma espécie de herói cá que vai para lá, não é? Tipo, não é uma espécie de tudo ou nada, tipo, e acho que percebes que fazes coisas boas, não é? Tipo, não é tipo, não faço nada, Tu vais para um sítio ajudar pessoas que precisam. É óbvio que há pessoas que fazem isso em circunstâncias muito piores e muito mais difíceis, quando seria muito mais fácil ser alguém mais autofocado, mas ainda assim tiro-te o chapéu verdadeiramente, apesar de entender a tua modéstia e tudo mais. Mas não é só modéstia, eu quero, se calhar é importante também o contraste é avassalador entre o que nós fazemos e as pessoas que têm atos realmente heróicos fazem depois de passarem pelo que passaram, que nós não passamos. Eu chego lá, mas a minha casa não foi destruída, a minha família não morreu e a minha cidade não está alagada, né? E primeiro, para transmitir esta mensagem super importante que a gente esquece muitas vezes, que estas pessoas no meio do desespero têm mesmo atos altruísticos e heroicos. E depois também, para tocar num ponto que disseste agora, muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei se eu tinha perfil para fazer isto, ou não sei se tinha perfil para ir. E eu também queria deixar aqui a mensagem que, se têm dúvidas, perguntem-nos, mandem uma mensagem, qualquer coisa, e perguntem o que é preciso para ir. Achas que eles querem um perfil como o meu? Achas que eu vou aguentar? Conselhos para gerir, porque tudo isto depende da organização com que vais, mas o teu bem-estar mental é pensado, e
estratégias para evitar o burnout também, e também há preparação. Por isso, se vocês estão na dúvida, mandem-se ou chateiem-nos primeiro. Sim, suponho também, talvez seja um exemplo mais tosco, não é? Mas, aliás, não é nada senão tosco. Mas imagina, se tu ali tens verde e ali tens amarelo, mas tu és alérgico ao verde, se calhar eles direcionam o teu trabalho para lidar mais com o amarelo, não é? Tipo, não é toda a gente que tem que fazer tudo. Sim, sem dúvida. O que se passa aqui também, por exemplo, eu conheço mais psicologia, mas há pessoal que trabalha, que eu sei que trabalha no INEM, por exemplo, mas não atende casos onde uma criança é uma vítima, ou a criança é vítima de abuso sexual. O profissional sabe que não consegue lidar com aquilo. E admite isso e não há problema nenhum. Isso é que é ser profissional. E a mesma coisa se passa no trabalho voluntário internacional. Há muitos mitos que vou ter de lidar com tudo. Não. Ou vou ter de ir muito tempo. Também não. Ou só querem médicos. Também não. Ou não tenho nenhuma mais-valia. Não sabes? Ou tanto faz. Ou todo o trabalho, isto também lembrei disto. Todo o trabalho voluntário é mau. Não é? É uma exploração. Eles estão a explorar os locais de alguma maneira. Porque é verdade que há muitos relatos de organizações de voluntariado que estão a explorar, até eu já ouvi dizer, não sei se isto é verdade, mas que têm órfãos que não são órfãos, só para terem turistas e turistas ocidentais que vão para lá para este chamado orfanato. Mas onde é que eu quero chegar? Que isto assim eu sei mais ou menos do que estou a falar. No mundo humanitário é igual. Há trabalho bem feito e há trabalho mal feito. E vocês podem e devem investigar essas organizações, que muitas têm mecanismos de transparência e muito óbvios, e outras não têm. Por isso nem todo o trabalho é igual. Não é tipo, apesar de, talvez que eu estou dizendo um bocado, porque tu inicialmente, como falamos outra vez, tu foste ao Google procurar serviços de voluntariado e lá tiveste fizeste o teu escrutínio e conseguiste encontrar algo que te valeu a pena e não, suponho eu que não tenha sentido, tenha sido explorado, mas eu lembro-me quando estava depois de ter tirado o curso de Psicologia, fui para a Noruega fazer um estágio profissional e Portugal não abundam os trabalhos para psicólogo, então estava à procura do que fazer e procurava voluntariados, mas depois havia voluntariados onde tinha que pagar 2.000 euros por mês, meu. E eu pensei, mas tenho que pagar 2.000 euros, que tipo de trabalho é que era? E se calhar era desses que estava a dizer em que nem havia órfãos, isso parece-me super exagerado, mas certeza que no meio de tanta coisa há de haver um ou outro que realmente seja assim. Portanto, acho que é importante realmente ter dito isso, porque às vezes o pessoal pode meter-se numa cena que não só não vai ajudar, como até vai acabar por ser explorado. E não se fiem em mim com isto dos órfãos, ok? Foi um relato qualquer que eu ouvi de alguém, investiguem por vocês. Agora o que eu sei é que mesmo numa boa organização, aliás, para ser ainda mais específico, uma das minhas tarefas em Moçambique era lidar com as consequências negativas do trabalho humanitário. E passo a explicar. Se tu dás a esta vila e não dás à próxima, as tensões aumentam, inevitavelmente. Logo quando tu escolhes quem são os beneficiários, estás logo a criar tensão. Apesar da melhor avaliação que faças e da experiência que tu tenhas, absolutamente tudo. E houve ali uma onda humanitária em Moçambique, não é? E algumas pessoas faziam o trabalho de maneira diferente que as outras. A tensão acabava sempre por subir. Ou pode levar, por exemplo, a falta de iniciativa na tua própria cura, estar à espera que te entreguem isto ou aquilo. Com isto não estou a dizer que o trabalho humanitário não é útil, podem ter a certeza, e isto para as pessoas daqui de Portugal, que as contribuições que deram salvaram muitíssimas vidas, que isso nós vimos. Agora, é como tudo, façam a vossa investigação e vejam qual é a organização que vos dá mais garantias, tratem como se fosse outra coisa qualquer. Há pessoas que fazem um melhor trabalho ou pior, e depois também o tipo de trabalho que é. E eu sinto-me mais à vontade em questão de emergência, acho que tem menos questões éticas do que em questões de desenvolvimento. E voltamos à Guiné ou voltamos a Mória. Por exemplo, eu acho que em Mória bastava a Comissão Europeia mudar o que se passa lá, que o trabalho humanitário estava todo feito. Aliás, as ONGs estão sempre a dizer isso. É uma tensão entre elas, até na busca e salvamento. Eles não querem fazer busca e salvamento, mas se a Europa não faz, eles têm de mandar barcos. Um bocado, na Guiné-Bissau, às vezes é um pouco isso. Tu estás a tentar dar cuidados médicos, mas nunca vais sempre dar à pobreza. Vais sempre dar ao facto das pessoas não terem dinheiro para ir ao centro de saúde, depois chegam atrasadas à maternidade, depois o parto corre mal e depois o bebê morre. É toda esta cadeia que se passa aqui. E nós estamos, ou não sabemos o que fazer,
ou quando somos humanitários, ou seja, vamos diretamente ajudar e temos noção dos nossos efeitos, e só em último caso, eu acho, é que somos ativistas, é que tentamos mudar o que se passa no terreno, ativando os nossos governos e as nossas estruturas. E eu entendo porquê, porque a distância parece enorme e parece impossível eu sozinho mexer isto tudo. Ok, então, voltando um bocadinho atrás, foste para a Guiné-Bissau e como é que era tinhas um dia-a-dia mais ou menos normal ou era tudo sempre diferente? Hospital, ou seja, tinha 3 serviços ali, cuidados pediátricos intensivos, neonatologia intensiva e o CRENI, o Centro de Nutrição Intensivo. E o meu dia-a-dia era um bocado variado. Se algum médico ou algum enfermeiro precisasse de alguma ajuda, alguma dica para lidar com alguma mãe que ele sabia que ia perder o filho e a mãe não estava acompanhada, por exemplo, ou como comunicar. Como é que era lidar todos os dias com pais que perdiam os seus filhos? A ideia quando a gente vai para o terreno e sobretudo na medicina também, mas na psicologia, como tu sabes, a língua e os valores culturais são absolutamente essenciais. E eu não vou fazer consultas para outras culturas, que eu não percebo nada dos valores daquela pessoa, eu não empatizo e ela não me reconhece e não vai ser por aí. O que nós fazemos é dotamos os profissionais que estão connosco a fazerem isso. Por exemplo, nós capacitamos os médicos e enfermeiros a dar a notícia da morte, por exemplo. Ou falamos com especialistas guineenses sobre as diferentes etnias, a ver se há alguma diferenciação que podemos fazer ao dar a notícia de morte, por exemplo, que há. Tentamos mudar o ambiente ou as questões de privacidade, coisas que se calhar os profissionais podem nunca ter pensado sobre isso, e mesmo cá, profissionais de saúde podem nunca ter pensado sobre a sala onde devem dar a notícia, ou o não verbal quando dão a notícia, ou eu aqui não me posso levantar, mas eles muitas vezes faziam a ronda em pé, e eles conferenciam, numa língua que a pessoa não entende, e estão 15 médicos em pé, e a mãe está à altura da cintura deles, enquanto os ouve falar sobre o filho numa língua que não entende. Por exemplo, são estes pequenos pormenores que nós tentamos mudar. Ou o facto de fazer psicoestimulação nas crianças desnutridas, que é incitar a mãe a brincar e mostrar-lhe como isso é extremamente valioso, porque toda a investigação mostra que estimulação cognitiva aliada à terapêutica da nutrição tem resultados muito mais rápidos, estimular também cognitivamente e emocionalmente a criança. Ou, por exemplo, vítimas de abuso sexual no hospital que tinham de fazer um percurso, tinham de ir a um especialista a fazer o exame ginecológico. Eu não sei qual é a prevalência, sou-te sincero, porque isso era... Mas a tua experiência era algo que acontecia... Nos serviços locais, eu não me lembro. Eu penso que eles tinham talvez 2 por mês, algo assim. Mas a pessoa... Eu lembro-me sim que a criança tinha de ir a um médico num serviço, fazer o exame ginecológico, e depois tinha de ir ao nosso serviço para fazer a medicação. E tinha de dar 2 entrevistas a 2 pessoas diferentes. Por exemplo, uma coisa que nós já sabemos que não beneficia de toda a vítima. Com quanto menos pessoas falar, melhor. E essa pequena alteração pode ter muito impacto. Não é? Outra coisa que Médicos Fronteiras fizeram, por exemplo, incrível, e não tem a ver com cuidados diretos, é pressionar o governo a iniciar profilaxia da malária, que iniciaram. Ora, só isso salva milhares de vidas. Portanto, acho que tem sido uma luta nossa perceber os limites da ação humanitária e como tens de complementar isso com uma intervenção ativista, ou eu vou dizer política, ou de cidadania. Por tudo é política, não é? Eu não sou a pessoa ideal para definir, mas se estamos a falar que política é qualquer intervenção que tu tenhas para promover o bem-estar ou alterar o nosso relacionamento uns com os outros ou até com o mundo para uma forma mais positiva, então sim, é essa política que pelo menos a mim pessoalmente me interessa. Eu estava a dizer isto há um bocado, eu nunca votei na minha vida, só comecei a votar depois das missões humanitárias, porque é total falta de fé e falta de identificação com a política partidária. De certeza, grande parte porque eu sou ignorante e porque não acompanho e porque não sei, mas porque nunca acreditei que isso é que fosse mudar as coisas. Preferia fazer voluntariado ou dar consultas, porque isso sim, tu vês a alteração e a mudança. E agora cheguei ao ponto em que percebi que sem isso não vou conseguir mudar
as coisas que desejo mudar, como as mortes no Mediterrâneo ou a pobreza na Guiné-Bissau. Sim, estando no terreno fez-te sentir não só valioso por lá estar, mas também valioso pelo voto que tu tens, por mais que seja um voto no mar de muitos, mas fez-te sentir realmente querer... E fez-me tentar procurar outras opções sem ser o voto. Sem ser o voto agora, estou X anos sem votar e depois voto outra vez. O que é que tu podes fazer aqui, no meio que mude realmente as coisas? Como ir? Como fazer petições, como cenas assim? Sim, ou como tu sensibilizar as pessoas, ou fazer manifestações, ou fazer petições, ou mandar e-mails, tu pressionares as coisas para as coisas mudarem, não é? As mulheres hoje só votam por causa disso, os negros só votam por causa disso, Timor só foi libertado por causa disso, sei lá, ainda ano passado foi abolida uma lei no Chile que permitia ao violador permitia ao violador de uma mulher não ser acusado se casasse com a vítima. E quem aboliu esta lei foram ativistas que tiveram meses e meses e anos de formas criativas, às vezes chocantes, mas a chamar a atenção para o que se passava aqui. Portanto, ainda é uma área nova para mim, que é esta questão de como é que a gente muda as coisas sendo cidadãos. E passar a noção que tu podes mudar as coisas que se passam lá fora sem sair daqui. Obviamente, eu acho que eu nunca houve nenhum voto meu, eu nunca participei, quem diz votos, diz petições, eu nunca participei em nenhumas eleições em que tivesse ganho um determinado partido por causa de um voto. Portanto, eu acho que esta noção de insignificância acaba por derrotar muitas vezes as pessoas. Além de, como tu disseste, que eu teria senti até um ímpeto para debater, mas pronto, também não estamos aqui para debater, sobre o pessoal dizer que se identifica ou não com o partido. Geralmente eu digo que o pessoal pode abster-se, entre outras coisas, mas para mim pessoalmente eu acho que passa um bocado por nós vermos como uma parte de um organismo muito maior que nós, e sem o nosso voto aquilo funciona na mesma, mas sem o voto então de toda a gente, de quem nós somos iguais, não funciona de forma nenhuma. E quem diz o voto, diz a petição, diz tudo. E ver-nos como o nosso comportamento, se toda a gente agisse como eu, como é que isto era, não é? E acho que isso é que está capaz de nos mobilizar mais um bocadinho, seja em votar, seja em ir, porque tu, mesmo indo fisicamente, acabas por ser no meio de milhares pelo mundo, espalhados pelo mundo, não é? Mas naquele momento importa para alguém, né? De alguma forma. Sim. E pegando nessa linha, queria perguntar-te se já sentiste isso ao contrário também, tipo, já te sentiste tipo desadequado, tipo, eu não percebo nada desta merda, mas tipo, não sei o que estou aqui a fazer, não sei até se estou a... Seja na tua vida, de missões e coisas. Claro, montes de vezes. Esse é o principal stress antes de ir. É se vou ser útil ou não. Que isso é o que é preciso. Se vou ser útil para aquela equipa ou não. Eu já fui para coisas que nunca tinha tido experiência profissional, não é? Eu tive de estudar, tive de preparar, tive de aprender cá e depois aprender lá. E por acaso resultou sempre numa sensação, que não sei se está correta ou não, de que a minha eficácia foi subindo, por isso que fui ganhando competências para desempenhar aquele papel. Eu nunca tinha, mas acho que é muito natural, não é? Tu estás a lidar com coisas que cá às vezes nem sequer existe cá, não é? Vais para o meio do ciclone e daí só as pessoas que trabalham aqui, INEMs e agora está a fugir o nome, é que têm mais ou menos esse tipo de experiência, porque claro, isto é muito complicado. Por isso, sim, sinto-me muitas vezes, não sei se vou ser menino para isto, muitas vezes. E depois vais e acabas por ser? Sim, acho que sim. Aprendes sempre, não é? É claro que é como tudo, conheces pessoas que estão muito mais à frente que tu, em todo lado, mas isso até aqui, não é? Em absolutamente todas as áreas. E correndo o risco de fazer uma pergunta para a qual possas já saber a resposta, o que é que te faz voltar sempre? Porque já disseste Grécia, Guiné, Moçambique, Índia, Venezuela. Sim. Eu não sei como é que te dei a dizer isto, mas é como se tu vês uma coisa e depois é impossível tu sentires que ela já não está lá. É impossível deixares de ver. Não sei explicar, é como se me mostrassem. É como se te puxassem atrás de uma cortina e tu, olha, isto está aqui, e é impossível tu voltares a fechar essa cortina, não dá. É impossível.
nós até temos um fenómeno que se chama Reverse Culture Shock, que é quando voltas. Ok. Aliás, tu também tens nas viagens, não é só no trabalho humanitário. Sim, mas achei piada porque nunca tinha ouvido esse termo. É choque cultural, mas inverso. Sim, claro. Vens e já não te identificas com algumas coisas, ou o contraste é avassalador para ti. Que é, eu lembro de chegar, não sei que missão era, e o pessoal estava todo exaltado por causa de uma exposição em Serralves. E ainda outra vez foi por causa dos protestos dos taxistas contra a Uber. Yeah. E o pessoal estava a falar de uma maneira, sabes, exaltada. E eu tinha acabado de chegar a ver 3 mortes por dia e sentes-te um bocado alienado, ok? E parece que não tens referências, sentes-te um bocado sozinho até. E muitas vezes quando eu dou entrevistas ou coisas assim, tenho mensagens de pessoas que estiveram em missão e que disseram, olha, sei o que estás a falar e não tenho ninguém com quem falar. E pelo menos no Porto temos tentado juntar as pessoas que fizeram um trabalho humanitário, porque são alguém que tu conheces, que percebe o que tu estás a falar. Sim. Percebe este contraste, percebe este vazio que às vezes sentes quando cá chegas. Opa, eu que nunca fiz nada do género, sinto isso, mas de uma forma muito mais suave. Isto é, tipo, se eu passo, imagina, se eu atravesso a África a pedalar e passo por não sei o número de aldeias onde nem sequer há água corrente, nem luz, e o pessoal é feliz e tudo mais, mas é verdade que o próximo hospital é 7 horas para aquele lado. Portanto, isso é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas, quando avaliam um modo de estar mais simples, mas o pessoal é feliz, não preciso de muito. É verdade que não é preciso de muito, mas há certas cenas que o hospital de ser bué de longe é a diferença entre a vida e a morte muitas vezes. E depois volto e alguém queixa-se de porque perdeu o cabo durante um dia, teve cabo durante um dia, teve cabos, parece aos anos 90, perdeu o mel durante um dia, ou logo o que seja, e eu sinto aquele mais cá dentro, que ainda não, sem passar o filtro, ainda de cheio de merdas, meu. Só que também não quero ser esse gajo, não é? Porque eu estou a chegar de uma certa. Estou a chegar de uma realidade que me permite ter alguma perspectiva sobre as coisas. E naquele momento aquela pessoa não a está a ter, mas pronto, também não é queixado de ser esse gajo, tipo, olha, na África há pessoas a morrer à fome, tipo, sempre que alguém tropeça ou torceu um pé, alguém não tenha pernas, um gajo também não quer ser esse gajo. Portanto, se eu sinto isso com coisas muito mais suaves, suponho para ti então esse reverse culture shock possa ser realmente, acho que usaste a palavra avassalador sim, contrário. Eu tenho uma coisa que me protege quando comparo com os médicos, que eu sou psicólogo, e quando eu venho eu lido com pessoas, sobretudo, que estão deprimidas ou ansiosas ou seja, a pessoa está realmente a sofrer, as circunstâncias não têm nada a ver. Pode ser uma depressão reativa por um divórcio, uma depressão reativa por perder o emprego, que não tem nada a ver da realidade onde eu venho, onde as pessoas os filhos estão a morrer. Não tem nada a ver. Mas a pessoa está genuinamente a sofrer e eu empatizo muito facilmente e não sinto tanto esse contraste. Os médicos sentem mais, porque se calhar a pessoa vem se queixar de algo que não é nada, uma dor de barriga ou qualquer coisa, e estiveram a reanimar crianças todos os dias, a perder crianças todos os dias nas missões. Isso é uma coisa. E a segunda coisa também é que inverter uma coisa, que é o facto de tu ires ajudar alguém é ótimo para ti. E muita gente que quando está a pensar nisto e já pensou em ir numa missão e não sei o quê, e acha que a vida dele que é vazia, não tem muito sentido, e que iria dar algum sentido à vida, e o altruísmo é a coisa mais egoísta que existe, assim, essa expressão. E há muita gente que se opõe a isso. Não, só deves ir pelas razões certas, não é para te ajudar a ti. A minha opinião não é esta. A minha opinião é que se vais ter um bom efeito, vai. É preferível alguém que vai ajudar só para meter uma foto, mas ajuda mesmo, do que alguém que não vai porque quer ir porque vem. Não é, o que importa é a ação final. Sim, o que importa é o resultado e claro, e toda a ética envolvida e o processo para lá chegar. Mas se o resultado for positivo no geral, então acho que a pessoa deve ir. E estou a dizer isto porque sei que está na cabeça de muita gente. Aquilo que falámos há pouco, se eu tenho perfil para ir ou não, e se devo ir, se estou preparado ou não. E volto a dizer isto, mandem uma mensagem, chateiem, mas tirem as dúvidas. E também pegando uma coisa que tu disseste, tu nunca sabes as consequências positivas de uma ação tua. Ou seja, nós fizemos uma manifestação há pouco tempo a pedir nova votação no Parlamento. Será que vamos conseguir? Eu não sei. Mas só aquele evento cria uma onda de ação que tu não podes prever nem controlar.
todos nós, mais humanitários, já recebemos uma mensagem, um telefonema de alguém que está na primeira missão a dizer: olha, estou aqui porque uma vez vi-te a falar, não sei quando e não sei com quem, e criou aqui uma cascata. Ou se queres ir à luta pelos direitos civis na América, uma senhora não se quis sentar na parte de trás do autocarro e gerou uma revolução gigantesca só porque ela fez aquilo. É uma peça do dominó, lá está. Exato. Muito bem, olha, opá, obrigado mais uma vez. Avisa aí o pessoal em casa onde é que pode aprender mais sobre estas na Hub, né? Na Humans Before Borders, a nossa plataforma de ativismo, tem sempre informação atualizada sobre a questão dos migrantes e propostas de ação. Nas minhas redes sociais também, Raul Manarte, também vou partilhando assim coisas das missões e informação, e às vezes coisas não têm nada a ver, não é? Não tenho gatos, nem tiro fotos aos gatos, nada disso, mas às vezes fotos ou músicas também. Muito bem. E antes de fecharmos, o Raul ainda nos vai presentear com uma música da sua autoria também, tal como as demais. Aí em casa, não vos deixem. Isto aqui, se estão a ver bem, são 2 projetos para. Bem, o projeto é o mesmo, mas isso são capas para o meu próximo livro, que se vai chamar Vago, do Panamá ao México à boleia, como o próprio nome indica. É sobre uma viagem que eu fiz de 10 km, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México, tudo à boleia, tudo ficar em casa do pessoal. O livro é espetacular, quem sou eu para dizer, não é? É o meu livro preferido até agora, da minha autoria, e talvez de todos que existem. Não é. Tenho o meu crowdfunding a decorrer. Pá, por favor, visitem vagolivro.pt. Espreitem as opções que têm para contribuir para o financiamento da publicação deste livro. Farei também várias apresentações: Valcambra, São João da Madeira, Porto, Lisboa, Coimbra, por aí fora. E depois estou sempre afim para o pessoal ir curtir, jantar, ver uns copos e andar por aí. Portanto, por favor, juntem-se a esses eventos que talvez ainda não existam quando vejam isto. Se curtem a metamorfose e querem contribuir para a sua sustentabilidade. Até falei de palavras de uma vez, também engasguei. Podem contribuir para a sustentabilidade da Metamorfose em patreon.com/metamorfoseambulante e podem seguir as minhas demais aventuras em Pedro on the Road no Instagram. E agora deixo-vos com o Raul para nos tocar mais uma música. Da minha parte, tchau, tchau. Acorda, meu amigo, o ar dançou, deitou-me aqui contigo, vestido em pó, alado e só. Eu vi, voei daqui, mas deixa-me ir, deixa-me ir. Não me deixes amar, não me deixes amar, não me deixes amar. Mas deixa-me ir, deixa-me ir. Não me deixes amar, não me deixes amar. Não me deixes amar. Subo alto e caio, mas por um segundo o céu estrelado vale a dor do mundo.
meu amigo. O ar dançou, deitou-me aqui contigo, vestido em pó, alado e só. Eu vi, voei daqui, mas deixa-me ir. Deixa-me ir. Não me deixes amar, não me deixes amar, não me deixes amar. Subo alto e caio, mas por um segundo. Céu estrelado, valador.